Eu sempre foi muito difícil de me encaixar no colégio. Então eu estudei em 18 colégios, minha vida toda. Como? 18 colégios? Sim. Teve vezes de eu trocar 2 vezes no Eu fiz a ano. mesma cara quando eu Não complica começando hoje com a presença de duas pessoas que eu adoro, Eric Mafra e Camila Sena. Olá, pessoas! A gente vai falar hoje sobre turma. Qual é a sua turma? Qual foi a sua turma? Se você já mudou muito de turma, e não turma tipo primeira, segunda série, aquela turma de amigos mesmo. Nossa. Entenderam? Profundo, né? Profundo. Nossa. Aqueles que mais vem uma história, né? veio. Eu quero começar sabendo como que vocês eram na época do colégio, porque hoje todo mundo sabe como vocês são, né? Vocês postam foto, fazem stories, tem canal no YouTube, então dá pra ter uma noção. Mas e na escola, vocês já eram assim? Não. Nossa, que legal esse tema, achei muito legal. Muito! Porque eu nunca falei sobre isso, eu acho. Eu era muito diferente, né? Pra começar, eu era outra pessoa, eu mudei muito de uns tempos pra cá. Mas você diz assim, por fora, por dentro? Assim, por dentro, de principalmente. jeito. Acho que você muda por dentro, daí reflete. E aí assim. reflete por fora. E quando eu era pequena, isso muita gente não sabe, mas eu era muito envergonhada, muito fechada. Na verdade, eu era muito fechada na minha cabeça, assim, eu tinha muita vergonha de falar com as pessoas. E isso me trouxe várias complicações, assim, na época da escola, porque no fundo todo mundo tem vontade de se relacionar, todo mundo quer se relacionar, todo mundo quer ficar perto de alguém e eu não tinha muito isso, parece que eu era a minha própria barreira, eu não tinha essa liberdade, assim, que eu tenho hoje de chegar pra alguém, conversar com a pessoa e puxar assunto. Eu era aquela pessoa que a pessoa tinha que vir puxar assunto comigo. Então isso me ferrou muito na escola, muito, assim, de eu passar vários barros. Já passou a hora do lanche sozinha? Nossa, muito. Você já passou a hora do lanche sozinha? Já. E o problema não era nem esse, assim, é que por eu ser muito fechada, eu não tinha coragem de falar com as pessoas. Por eu não ter coragem de falar com as pessoas, é difícil a pessoa te conhecer, né? Então a pessoa te vê passando emburrada, quieta, sozinha no corredor, e todo mundo achava que eu era muito metida e muito chata. Exatamente, às vezes a gente Muito. julga, né, aquela pessoa que é mais fechadinha, tipo, nossa, Muita que nariz gente acha que a pessoa é empregado, metida. Só porque ela... é mais reservada. Só que daí eu posso contar assim, eu ia estar bilionária se eu ganhasse um centavo pra cada vez que alguém veio falar comigo e falou, nossa, eu não te conhecia, achava que você era um saco, depois que eu te conheci, eu mudei muito minha mentalidade com relação a você. E eu comecei a ficar muito puta com isso, porque eu falava, gente, eu quero me relacionar com as pessoas, eu quero ficar perto das pessoas, eu quero que as pessoas me conheçam. Eu comecei a dar desespero, assim, cada vez que eu ouvia alguém falando que não me conhecia, me achava muito chata e me conheceu e gostou de mim, eu falava, putz, quanto eu não tô perdendo de usufruir das pessoas e me relacionar com as pessoas. Foi aí que eu comecei a mudar e me abrir. E o Eric, como que ele era na época do colégio? Então, foi muito louco. Eu contei um pouco já. Tem um vídeo no meu canal que é Draw My Heart, que eu desenho, assim, eu conto a minha história. Aí eu resumo a parte do colégio. Mas eu sempre foi muito difícil de me encaixar no colégio. Então eu estudei em 18 colégios, minha vida toda. Como? 18 colégios? Sim. Teve vezes de eu trocar 2 vezes no Eu fiz a ano. mesma cara quando eu Eu não sentia que eu encaixava, me sentia muito sozinho, muito tempo, assim, porque eu pensava muito diferente da galera e eu tinha muita dificuldade na escola, principalmente em matemática. Você pensava diferente como, assim? Então, eu não lembro, eu lembro que eu era, desde pequeno, eu não conseguia me encaixar, assim, me adaptar. E eu questionava muito a escola, eu falava, mas por que eu tenho que ir pra escola? É sério, não façam isso. Por que eu tenho que estudar Bhaskara? Essa era a minha frase do MSN. É sério, mas eu ficava, por que eu tenho que estudar isso? Eu questionava pra mim, mas onde eu vou usar isso na minha vida? Me fala onde eu vou aplicar isso, só que desde pequenininho. Mas fora isso, eu também não conseguia me encaixar entre as pessoas, assim. E eu gostava muito das pessoas, só que eu não conseguia demonstrar isso. Acho que na 7ª série, assim, eu tive uma coisa que, assim, a turma era muito separada. E era cada um no seu canto. E eu falei, eu quero juntar a galera. E eu sentia muita vontade de ser amigo de todo mundo. Daí rolou um trabalho, assim, que a gente tinha que montar um carro de papelão. E aí era a sala toda, era uma competição de salas. E aí eu falei, e eu tinha umas ideias muito legais. E eu comecei a contar minhas ideias pra sala. Daí eles falaram, nossa, mas você nunca fala, suas ideias são muito legais. Eu comecei a me relacionar mais, assim, mas demorou um pouquinho. E aí disso em diante, assim, da 7ª série, 6ª, 7ª série,
em diante, eu comecei a ficar muito junto dessa galera, foi a escola que eu fiquei um tempinho a mais. E eu descobri que o que eu gostava mesmo na escola não era muito da matéria, da escola era das pessoas, assim. Então eu sempre ia, e era muito fácil fazer amigo, mas nem sempre foi assim. Antes eu era uma pessoa, eu me sentia meio não compreendida, assim. É legal você tocar nesse assunto, porque tem aquele lance de panelinhas. Tinha muita panelinha na sala de vocês? Então, é exatamente por isso. As pessoas eu não têm conseguia me separação na encaixar. mente, gente. Elas querem criar grupos, só que no fim a gente gosta das pessoas, a gente não quer se fechar e excluir os outros, sabe? Só que eu não sei por que as pessoas faziam isso, e aí você fica tipo, preciso me encaixar em algum, né? Isso foi o que me fez nunca conseguir só que ficar muito tempo. me definia. Porque eu não conseguia me encaixar num grupo. Exato. Quando eu fiquei feliz mesmo na escola foi quando eu falei, e se a sala toda fosse amiga? E aí eu comecei a propor isso no trabalho. E deu certo? Deu Jura? certo. Foram os melhores 6 meses que eu fiquei nessa escola. Porque eu penso, e na minha escola não ia dar certo, assim, porque era uma birra entre grupinhos, é uma coisa muito americana, eu acho, aquele negócio de High School Musical. O grupinho dos nerds, As e partes. o do basquete, isso, e o do clube da culinária, que não existe aqui. Acho que a minha escola tinha mais uma divisão muito clara, não eram muitos grupos, mas era os legais e os que não se sentiam como legais. Você era popular, Camila Sena, na escola? Puta, eu era muito não popular. Jura? Mas muito assim, ó, eu era o erro da escola no começo, assim. Não, por É que na época da escola eles ficavam, essa pessoa é popular. Não, as pessoas me odiavam. Vocês já passaram por isso do Já. popular? Sim. Nossa, a fulana é a mais popular da escola. Você E não sabe é o que era o popular. pior? As pessoas que eram populares, eu achava que elas eram, tipo, um saco, eu não queria ser igual elas. E daí eu ficava nesse dilema, de, tipo, por que elas são tão legais pros outros e eu não quero ser igual elas? Mas você tinha um grupinho? Eu tinha, acho que todo mundo tinha. Eu tinha um grupinho, assim, de... Eu, na verdade, eu era dos esportistas, olha só, não parece, mas eu não era Fitness. popular. Porque entre as meninas, ser esportista não era muito popular. Elas fugiam da educação Se física. fosse nos Estados Unidos, talvez você seria uma líder de torcida. Talvez Sua carreira seria. daria certo no Aqui colégio. eu tava assim, tipo, nossa, por que ela quer jogar na educação física? Vamos ficar conversando. Então, por isso que eu destoava um pouquinho. Escola é uma época que, tipo assim, é que você tem muitas mudanças e muita coisa acontecendo na sua vida e você não entende muito o mundo, e aí você tem que ficar lidando com isso e é muito louco, porque você não tá tão preparado assim. Tipo, você não tem um manual de como eu me relaciono com as pessoas, o que eu faço. Acho que é uma coisa que me motiva muito hoje na internet a falar o que eu falo, porque eu sei que tem muita galera que tá me ouvindo e me assistindo na escola. Então eu tento passar uma mensagem muito legal, sabe? Porque eu fico lembrando, tipo, se eu tivesse sei lá, que todo mundo tem uma pessoa que se acompanha, né? Seja na TV ou hoje mais na internet, tem os youtubers que a galera que tá na escola acompanha. Eu quero ser pra essas pessoas um amigo que talvez eu teria na época que eu tava meio perdido, pequeno, assim. Eu penso muito nisso, sei lá, eu falaria isso pra mim, isso me ajudaria, então vai ajudar todo mundo. Isso é uma motivação pra mim, assim. E é legal porque na época da escola a gente vive muito só o colégio. E a gente não tem muito com o que comparar, né? A gente não sai muito daquele mundo. Eu lembro que eu ficava desesperada, porque eu sentia que tinha muito mais coisa além do universo da escola, mas a minha escola em específico era todo mundo muito ali. Então as pessoas só saíam com o grupinho da escola, todo mundo morava no mesmo bairro da escola, eu morava em outro bairro. Então o universo deles era aquele, e me dava um desespero de ver as pessoas fechadas naquilo que eu falava, gente, a vida não pode ser isso. Não pode ser só isso, tem que ter outros pontos de vista, tem que ter mais coisas pra se ver. E aí isso me dava uma bad, assim, às vezes, porque pra mim, eu não tinha opção. Era aquele grupo e a mentalidade daquele grupo. E aí, só que eu também, eu tinha uma mentalidade diferente, eu via que eu pensava diferente, eu não queria necessariamente seguir os padrões daquela galera. E eu não sabia o que fazer. E o que mudou, assim, em você mesmo, pra você querer se abrir, assim? Você saiu falando com todo mundo? Então, foi uma mudança que demorou um tempo, assim, porque eu acho que é meio que um ciclo vicioso. Você se vê como sozinha, aí você começa a expressar isso, você se fecha, você não conversa com as pessoas, só que daí isso tem uma consequência, que você não é você nesse lugar, você não convida as pessoas a se relacionarem com você. Então, aí as pessoas não vão conversar com você e isso só fortalece a sua solidão, né? Falei, putz, então eu não posso ter medo das pessoas, eu preciso mostrar pra elas quem eu sou. Então eu comecei a meio que não ligar mesmo porque as pessoas pensavam, ignorar isso, porque isso não era verdade sobre mim. E falei, bom, então eu preciso mostrar quem eu sou. E aí eu comecei a abrir a porta pras pessoas, quem vinha do jeito que fosse e eu me mostrava do jeito que
que eu era mesmo. Eu acho que é o mais importante, né? Você saber o que as pessoas falam de você não é verdade. Porque Sim. só você sabe quem Sim. você é, o que você gosta. Sim, a gente passa um tempo acreditando, né? Mas Nossa, depois quando você vê sim. que, tipo, nossa, não, eu não sou isso. É muito libertador o que você fez. E pra vocês acham que é importante a pessoa se bastar ou ela precisa sim se encaixar num grupo, ter a sua turma? Olha, eu acho que essa história de se bastar é um pouco complicada, é porque dá pra olhar pra isso de vários jeitos. Eu sempre, se você for pensar nesse lugar de se bastar, eu sempre me bastei. Por mais que eu não tivesse um grupo e que eu fosse julgada pelas pessoas, eu nunca entrei em depressão por causa disso, nunca sofri muito com o que os outros falaram de mim. A minha mãe, nossa, ela olhava pra mim e falava, não entendo como ela é assim, porque eu nunca precisei de ajuda nesse sentido, eu sempre fui muito bem resolvida. Só que eu sempre fui sozinha e sempre faltou alguma coisa em mim, que era me relacionar com as pessoas. A gente quer amar as pessoas, a gente quer cuidar das pessoas. Ninguém nasceu pra ficar sozinho, fechado, nem na sua cabeça, nem na sua casa, nem na sua vida. Então, eu não acho que você precisa procurar um grupo ou precisa procurar pessoas com afinidade de pensamento ou que concordem ou não com você. Você precisa amar as pessoas. Eu acho que assim, eu passei uma fase muito sozinho, assim. Só que eu acho que o principal é você não tentar ser aceito, sabe? Porque eu acho que você tem que encontrar isso dentro de você. E aí você, tipo assim, você tem que ter isso com você, porque aí sim você vai... Porque no mundo, se você for olhar pras pessoas, as pessoas não estão... Não tem como ninguém aceitar ninguém. Tá todo mundo tateando ali, ninguém se conhece 100%. Então eu acho que você não tem que esperar isso das pessoas. Isso é o mais importante, assim, porque senão você vai ficar numa tentativa de ser aceito nem só pelas pessoas da escola, mas pela sua família, pela galera do trabalho. Mundo, né? Buscar essa aceitação no mundo. Eu acho que assim, você tem que fazer aquilo que... Acho que você tem... Todo mundo tem uma coisa dentro de si que contribui com o mundo de certa forma. Então você tem que encontrar o que você quer oferecer pras pessoas, que te faz feliz, que te deixa bem, e que você sente que te motiva, assim, a levar pro mundo. Porque se você for buscar no mundo alguma coisa, aceitação, qualquer coisa desse tipo, você nunca vai encontrar. Você vai ficar numa busca eterna e você vai acabar querendo ser aceito no grupinho X, no grupinho tal. E isso nem é verdadeira aceitação. Porque se você mudar de ideia, as pessoas já, uma hora que te amam, Exatamente. elas, de qualquer rótulo vem com um pacotinho de comportamentos. Aí você muda um comportamento dentro daquilo, você já tá traindo um movimento. Já tá fora do Já tá em outra turma, já tá entrando em outra turma. Não, agora você não é mais isso, você é aquilo. E eu acho muito legal, porque às vezes a gente pensa, eu preciso encontrar minha turma e nessa turma tem que ter pessoas que gostem da mesma coisa que eu. Tipo, a gente tem que ter sempre os mesmos gostos. Olha que triste, porque você exclui 99% do mundo. E não é assim, porque às vezes essas ligações são muito superficiais, né? Por exemplo, a gente tem que aprender a viver em sociedade, porque afinal somos pessoas e vivemos em uma sociedade. A gente não pode sair, né, e querer ser sozinho e cada um mandando E se você um for ver, jeito. nunca dá, né? Porque Nunca dá, a água que você bebe tem alguém lá tratando. Exatamente. A luz sempre Tem que ter uma não ligação. tem- Só que quando a gente tá tentando encontrar nosso grupo, às vezes a gente tá tão desesperado por aceitação que a gente acaba se moldando É muito pra aquele grupinho e não é assim, né? A gente... Claro que é legal, tipo assim, eu gosto de, sei lá, tem uma galera que gosta muito de K-pop. Você encontrar um amigo que gosta de K-pop. Porque é identificação, Você se né? identificar e é muito legal. Por exemplo, quando eu encontro alguém que é da Sonserina, porque eu sou da Sonserina, ou que gosta de Katy Perry, eu começo a gritar, eu também. Mas é porque é muito legal. Porque eu me sinto muito. É muito legal compartilhar de uma coisa, tipo assim, que alguém gosta também. Eu acho isso incrível. Eu só acho que você só tem que tomar cuidado pra você, tipo assim, eu tenho que. Quando começa eu ter que fazer. Acho que é um lugar onde você não se molde, sabe? Pode ser que amanhã eu seja da Grifinória, mas não, eu sou Gente, Sonserina, mas as pessoas são tão incríveis, todas elas. Gente, todo mundo é incrível. Pensa que triste. Nossa, me dá um bagulho pensar que eu não ia pensar em não ter vivido tudo que eu vivi com a Eric só porque a gente não teria gostos em comum. Se permitam usufruir das pessoas, independente do que elas façam, independente do que elas gostem ou não. As pessoas são incríveis, a gente não pode excluir 90% do mundo só porque ele não pensa como a gente, isso não tem nada a ver. E da mesma forma, você não pode julgar as outras pessoas, porque Sim. as pessoas têm gostos diferentes. Sim. Só que eu acho que na hora de encontrar a sua turma, principalmente no colégio, você nunca pode fazer isso por aceitação. Não. Por exemplo, Até porque você não vai ficar feliz. Exatamente. Você não vai ficar feliz porque Você não vai se sentir mal, né? você vai se sentir mentindo. Nossa, eu já tentei me pra adaptar. Eu você também já mesma, tentei. né? Não, eu já tentei também. E eu me sentia mentirosa. E eu fazer coisa senti pra ser que aceito. o relacionamento não rolava, porque eu não tava sendo eu. Então você não se sente livre pra ser você. Como você vai dizer que você tá se relacionando com uma pessoa se ela não te conhece? Gente, eu adorei. Eu também adorei. Não, eu acho que vai super ajudar, porque o ambiente da escola às vezes é muito opressor Muito e hostil, né? divide muitas pessoas. E daí a garota já acorda
cedo ou se estuda tarde, mais Gente, tarde, não e precisa vai pra ser escola, assim. Vai pra escola com medo, né? com medo e querendo encontrar sua turma, e você não precisa mudar. Porque você não precisa ser de uma turma, você pode ser de todas as Todas as turmas. turmas. Sim, é muito melhor. E saiba que a gente tá Não. junto com você sempre. Sim. Por mais que seja online, a gente É, faz hoje de em tudo. dia a internet É. junta. Facilita muito, Nossa né? senhora, obrigada, internet. Eu sempre falo, nós estamos conectados, porque por mais que você pense parecido com a gente, não tenha ninguém na sua escola que pense assim, ou na sua família, ou no seu trabalho, você não tá sozinho, sabe? Porque a gente compartilha o mesmo céu. A gente mora no mesmo planeta, então você tá junto com a gente de alguma forma. Então sinta-se junto com a gente aí e pode ter certeza que se você vai encontrar pessoas que pensam assim, porque esse é um jeito que as pessoas vão começar a pensar em breve. Que é o E jeito assim, do amor. se na sua escola a galera não pensa assim, ajuda a gente, sabe? Seja muito Leve assim, isso, né? Leva isso pra eles. É. Nossa, a gente pode mudar muita coisa junto. E A gente já conta tá com mudando. vocês, A gente conta com vocês pra ajudar nós a formar parte dessa turmona aí, de todo mundo. Vem pra turma, você Você também.